R$ 37,28. Esse é o seu saldo. Não é o dinheiro que sobrou depois de investir. Não é o valor separado para lazer. Não é a reserva de emergência. É tudo. Tudo que existe entre você e o completo vazio financeiro. Você olha esse número na tela do celular às 23h46, numa terça-feira, deitado de lado em uma cama que ainda nem terminou de pagar. O colchão afunda no meio. O ventilador faz um barulho estranho a cada 3 voltas. A janela não fecha direito, então o vento entra por uma fresta e balança a cortina velha que você prometeu trocar há meses. O quarto é alugado. Pequeno, quente, com uma parede manchada de umidade atrás do guarda-roupa. Você divide a casa com outras 2 pessoas que quase nunca vê, mas ouve. Um deles chega tarde, o outro deixa a louça na pia e você finge que isso não te incomoda porque, sinceramente, tem problemas maiores. O aluguel vence em 4 dias, a fatura do cartão já fechou. O boleto da internet está atrasado e o salário que vai cair no 5º dia útil já tem dono antes mesmo de chegar. Você tem 22 anos, ganha pouco mais de R$ 2.000 por mês, trabalha o dia inteiro, pega ônibus cheio, come marmita requentada e mesmo assim sente que está sempre devendo para o futuro. O banco te chama de cliente, mas te trata como risco. O cartão de crédito virou uma extensão da sua ansiedade. Você paga o mínimo, empurra o resto, promete que mês que vem organiza. Só que mês que vem sempre chega com outro problema. Um remédio, um conserto, uma conta esquecida. Um aniversário que você não queria ir, mas foi para não parecer quebrado. E então vem o som. O bip, o cartão recusado. Aquele segundo em que a maquininha demora um pouco mais, o atendente olha para a tela, depois olha para você e você já sabe antes dele falar. Não passou. Você sorri sem graça. Diz que vai tentar outro, mas não tem outro. Naquele momento você entende uma coisa que ninguém ensina na escola. Pobreza não é só falta de dinheiro. Pobreza é constrangimento público. É fazer conta na fila. É decorar o dia que cada boleto vence. É saber exatamente quanto tem na conta, porque qualquer erro de R$ 5 muda sua semana. Seu patrimônio líquido é negativo. Você vale menos que 0. Não como pessoa, como número. Se vender tudo que tem, ainda sobra dívida. E nesse nível, dinheiro não é ferramenta. Dinheiro é ameaça, é barulho, é um zumbido constante por trás de tudo. Você tenta assistir a um vídeo, mas pensa no boleto. Tenta dormir, mas pensa no cartão. Tenta conversar, mas parte da sua cabeça está sempre calculando. A primeira regra, abaixo de 0, é simples. Dinheiro não é número. Dinheiro é ruído. E você só percebe o peso desse ruído quando pela primeira vez ele para. Nível 1. R$ 1.000. 6 meses depois, não aconteceu milagre. Você não ficou rico. Não ganhou na loteria. Não apareceu um mentor milionário te chamando para uma oportunidade. O que aconteceu foi menor, mais feio e mais real. Você cortou tudo. Parou de pedir lanche. Cancelou a assinatura que nem usava. Vendeu um videogame antigo por menos do que achava que valia. Pegou o 13º e pela primeira vez não transformou em presente, roupa ou alívio momentâneo. Você renegociou a dívida. Entrou no aplicativo do banco com raiva, vergonha e medo. Viu uma proposta para quitar parte do cartão com desconto. Não era justo, não era bonito, mas era uma saída. Você pagou. Seu nome ficou limpo algumas semanas depois. Você abriu o Serasa só para conferir. Depois abriu de novo. E de novo. Não porque o score era alto. Não era. Mas porque pela primeira vez em muito tempo, a palavra negativado não estava mais ali. Você colocou R$ 100 numa caixinha, depois mais R$ 150, depois R$ 80. Em um mês ruim, quase tirou tudo. A conta de luz veio mais alta, o gás acabou e o mercado parecia mais caro do que na semana anterior. Mas você segurou. Chegar a R$ 1.000 não foi uma cena de filme. Foi um domingo à noite. Você abriu o aplicativo antes de dormir e o número estava lá. 4 dígitos. R$ 1.000. Você esperava alegria, mas o que veio foi outra coisa. Silêncio. Pela primeira vez, o dinheiro ficou quieto. Não saiu correndo para pagar alguém. Não evaporou. Não foi engolido por juros. Ele ficou ali, parado, obedecendo você. E isso muda alguma coisa dentro da sua cabeça. Porque até então, sua vida financeira era reação. A vida batia, você desviava. O boleto chegava, você corria. O banco cobrava, você se escondia. Agora, pela primeira vez, você fez um movimento antes do problema. R$ 1.000 não compram liberdade.
mas compram a primeira prova de que você não precisa viver ajoelhado para o próximo imprevisto. A regra dos R$1.000 é essa: o primeiro dinheiro guardado não muda sua vida. Ele muda sua postura diante dela. Nível 2, R$10.000. Você tem 24 anos agora. Mudou de emprego. Ganha um pouco melhor. Nada absurdo, mas o suficiente para respirar com menos pressa. Você começou a assistir vídeos de finanças de madrugada. No começo achou tudo meio chato. CDI, CDB, Tesouro Selic, liquidez diária. Parecia uma língua feita para gente que já tinha dinheiro. Mas um dia, uma frase encaixou. Reserva de emergência não é investimento, é proteção. E proteção era exatamente o que você nunca teve. Você começa pequeno, R$300 por mês. Depois R$500. Quando entra um extra, guarda antes de gastar. O dinheiro vai para um CDB de liquidez diária. Você não entende todos os detalhes, mas entende uma coisa: ele rende um pouco todos os dias. R$2,80, R$3,10, R$3,40. Parece ridículo, mas para quem já perdeu dinheiro dormindo, ganhar dinheiro dormindo é quase uma revolução. Antes o banco crescia contra você. Agora, pela primeira vez, alguma coisa cresce a seu favor. E aí acontece. A geladeira para. Sexta-feira à noite. Você abre a porta e percebe que a luz acende, mas não gela. O freezer está molhado. A carne começa a descongelar e por um segundo seu corpo volta ao passado. O mesmo nó no estômago. A mesma pergunta: quanto isso vai custar? O técnico vem no sábado. Cobra R$720. Um ano antes isso teria destruído seu mês. Você teria parcelado, pedido emprestado, entrado no cheque especial, passado o domingo inteiro em silêncio, fingindo que estava tudo bem. Dessa vez você paga por Pix, na hora. O saldo diminui, mas sua vida não desmorona. Você fecha o aplicativo, guarda o celular e só percebe a grandeza daquilo minutos depois. A geladeira quebrou e sua paz não quebrou junto. É isso que R$10.000 compram. Não compram luxo, não compram status, não fazem ninguém te olhar diferente. Compram algo muito mais raro: a ausência de desespero. A regra dos R$10.000 é essa: reserva não impede a vida de bater. Ela impede que cada pancada vire tragédia. Nível 3, R$50.000. Aos 26 anos, seu dinheiro já não serve apenas para se defender. Agora ele começa a construir. Você trocou de área, fez um curso online à noite, depois do trabalho. Teve dias em que assistiu aula com sono, com fome, com a cabeça latejando, mas terminou. Atualizou o currículo. Foi rejeitado em algumas entrevistas. Até que uma deu certo. O salário subiu. Não para te deixar rico, mas para acelerar a máquina. Você já tem reserva. Agora começa a investir com intenção. Tesouro, CDB, fundos imobiliários, talvez algumas ações de empresas que você ainda está aprendendo a analisar. O primeiro rendimento cai na conta. R$13,62. É quase nada. Mas você olha para aquele valor como se fosse uma mensagem de outro mundo. Porque aqueles R$13,62 não vieram de hora extra. Não vieram de esforço físico. Não vieram de vender tempo. Vieram de uma decisão antiga. Foi a primeira vez que uma escolha sua continuou trabalhando depois que você parou. E isso muda o jeito que você olha para tudo. Um tênis deixa de ser só um tênis. Uma viagem deixa de ser só uma viagem. Um delivery deixa de ser só uma recompensa de sexta-feira. Cada R$100 agora tem 2 destinos possíveis. Ou ele desaparece em prazer imediato, ou entra na máquina. E a máquina, quando alimentada, começa a devolver. Só que tem um preço invisível. Seus amigos chamam para uma viagem de fim de semana, praia, churrasco, cerveja, pousada dividida, R$900 no total. Você pode ir, mas não vai. Diz que está apertado, mesmo não estando. Porque dizer não quero gastar isso agora parece arrogante. E explicar juros compostos numa mesa de bar é uma forma socialmente aceita de perder amigos. Um deles ri. Tá ficando mão de vaca. Todo mundo ri. Você ri também. Mas por dentro sente uma distância pequena nascer. Não é raiva. Não é superioridade. É só diferença de direção. Eles estão tentando sobreviver até o próximo salário. Você está tentando construir uma vida que não dependa dele. E quando 2 pessoas começam a medir dinheiro de formas diferentes, as conversas mudam sem ninguém anunciar. A regra dos R$50.000 é essa: dinheiro deixa de ser escudo e começa a virar máquina. Mas toda máquina exige combustível. E às vezes o combustível é dizer não. Nível 4, R$100.000, 6 dígitos.
Você olha o número no aplicativo da corretora numa manhã qualquer. Não tem música, não tem confete, ninguém bate palma. Mas você sabe, 100 mil reais. Esse número pesa mais do que parece. Porque você lembra do seu pai contando moedas, da sua mãe escolhendo o que dava para comprar no mercado, da sua família falando de dinheiro sempre com cuidado, como se fosse assunto perigoso. Ninguém na sua casa teve esse valor investido. Talvez alguém tenha tido um carro financiado nesse preço, uma dívida nesse tamanho, um imóvel que valia isso no papel. Mas dinheiro líquido, aplicado, rendendo? Não. Você olha para o número e sente uma mistura estranha de orgulho e culpa. Orgulho porque chegou. Culpa porque chegou antes de gente que trabalhou muito mais do que você. E é aí que o dinheiro começa a criar uma distância que você não sabe explicar. Você não conta. Para quem tem menos, parece ostentação. Para quem tem mais, parece pouco. Então você guarda a notícia para si mesmo. O rendimento mensal começa a ter forma. 800 reais. 900 reais. Em alguns meses, 1.000 reais. 1.000 reais por existir. Menos do que um salário, mas diferente de qualquer salário que você já recebeu. Esse dinheiro não pega condução. Não responde chefe. Não adoece. Não reclama. Não tira férias. Ele simplesmente aparece. Você abre uma planilha à noite. 200 mil reais gerariam mais. 500 mil reais mudariam o jogo. 1 milhão de reais talvez comprasse tempo. Pela primeira vez, liberdade financeira deixa de ser frase de internet e vira número. Distante, mas visível, como uma placa na estrada. Você ainda está longe, mas agora sabe que a estrada existe. A regra dos 100 mil reais é essa. O primeiro grande patrimônio não muda sua rotina imediatamente. Ele muda sua visão de futuro. Nível 5. 500 mil reais. Aos 31 anos, o dinheiro já não é pequeno o suficiente para ser ignorado. 500 mil. Você não olha mais o aplicativo todo dia. Já entendeu que o jogo não se mede em manhãs. Mede-se em anos. Seu dinheiro está espalhado. Uma parte em renda fixa. Uma parte em fundos imobiliários. Algumas ações. Talvez um imóvel pequeno comprado com calma. Conta, simulação, negociação e noites lendo o contrato. O rendimento mensal começa a aparecer um salário. 4 mil reais, 4.500 reais. Em alguns meses mais. Você lembra de quando ganhava isso trabalhando o mês inteiro? Agora o patrimônio gera esse valor sem pedir permissão. Mas junto com o patrimônio vem outra coisa. As pessoas percebem. Não porque você contou o número, mas porque seu comportamento muda. Você não parcela mais tudo. Você paga algumas coisas à vista. Você não reclama de preço como antes. Você viaja melhor. Você troca de celular sem fazer drama. E então, aos poucos, você deixa de ser só parente, amigo ou colega. Você vira possibilidade. Um primo manda mensagem. Começa com carinho. E aí, sumido. Como você tá? Depois pergunta da família. Depois conta que está com uma oportunidade. Depois chega ao ponto. Precisa de 30 mil reais. Diz que devolve em 6 meses. Diz que é garantido. Diz que se fosse com banco seria pior. Diz que pensou em você, porque confia em você. E você trava? Porque parte de você quer ajudar, mas outra parte lembra o quanto custou chegar até ali. Você pergunta pelo plano. Não tem plano. Pergunta pela margem. Ele não sabe. Pergunta pelo contrato. Ele diz que entre família não precisa disso. E ali você entende que o pedido não é só por dinheiro. É por acesso ao seu sacrifício. Você diz não, com educação, mas diz não. Ele muda o tom. Fica frio. Para de responder. No almoço de domingo, uma tia comenta que você subiu na vida e ficou diferente. Você ouve por outra pessoa. Dói, mas não muda sua decisão. Porque 30 mil reais que não voltam não são só 30 mil reais. São meses de trabalho. São anos de disciplina. São partes da sua liberdade indo embora para sustentar a falta de planejamento de alguém que vai te culpar por cobrar. Nesse nível, você descobre que enriquecer não afasta todo mundo, mas revela quem confundia proximidade com acesso. A regra dos 500 mil reais é essa. Proteger patrimônio começa a custar relacionamentos. E alguns relacionamentos só sobreviviam porque custavam seu patrimônio. Nível 6, 1 milhão de reais. A palavra parece grande demais. Milionário. Durante muito tempo, essa palavra pertenceu a outro mundo. Gente de revista. Empresário. Herdeiro. Pessoa que aparecia em reportagem com casa enorme e carro importado. Mas agora o número está ali. 7 dígitos. 1 milhão de reais. Você não posta. Não conta no grupo. Não faz story. Só olha.
E o mais estranho é que você esperava euforia, mas sente clareza, porque 1 milhão não chega como fogos de artifício. Chega como uma pergunta. E agora? A conta é simples. Se esse dinheiro render perto de 1% ao mês, são 10 mil reais. Parece muito para quem ganha pouco. Mas para quem tem filhos, escola, plano de saúde, aluguel ou condomínio, carro, imposto, mercado, família e um padrão de vida que subiu em silêncio, não é a aposentadoria dos sonhos. É uma prova. A prova de que o sistema funciona. Mas não o fim do jogo. Você conta para uma única pessoa. Sua esposa, ela sorri, te abraça, diz que tem orgulho. Depois, quase sem perceber, pergunta: então agora dá para trocar o carro? E essa frase não é vilã, ela é humana. Porque para você, aquele milhão significa liberdade futura. Para ela significa resolver desconfortos presentes. O número é o mesmo, o significado é outro. E dinheiro em casal é exatamente isso. Duas pessoas olhando para o mesmo valor e enxergando vidas diferentes. Vocês não brigam, mas o silêncio fica maior nos dias seguintes. Você percebe que patrimônio não elimina conversas difíceis. Ele cria conversas novas, mais delicadas, porque agora as escolhas não são mais sobre sobreviver. São sobre prioridade. Trocar o carro ou comprar mais liberdade. Aumentar o padrão ou proteger o futuro. Viver melhor agora ou comprar tempo depois. O milhão não responde isso. Ele só torna a pergunta impossível de ignorar. A regra do 1 milhão de reais é essa. O primeiro milhão não é liberdade. É o recibo de que a liberdade é possível. E de que ela cobra maturidade. Nível 7. 3 milhões a 10 milhões de reais. A partir daqui, o jogo muda de linguagem. Você não pensa mais apenas em guardar e investir. Pensa em proteger. Imposto. Sucessão. Holding. Seguro. Testamento. Doação em vida. Planejamento patrimonial. Contador. Advogado. Risco jurídico. Concentração. Liquidez. Palavras que pareciam distantes agora entram em conversas normais. Seu patrimônio gera 25 mil reais, 40 mil reais, 80 mil reais por mês. Você poderia parar, mas não para. Não porque precise do dinheiro da mesma forma, mas porque depois de tantos anos construindo, a construção virou parte da sua identidade. Quando alguém pergunta o que você faz, a resposta já não cabe numa frase. Sua mãe ainda pergunta se você está trabalhando muito. Você tenta explicar que parte da sua renda vem de ativos, empresas, imóveis, aplicações, estruturas. Ela escuta com atenção. Depois pergunta se você quer levar comida para casa. Não é desinteresse, é falta de referência. No mundo dela, dinheiro vem do salário. No seu, dinheiro vem de sistemas. E a distância entre esses dois mundos é silenciosa. Você começa a dizer mais não. Não para o irmão que quer dinheiro para um negócio sem conta. Não para o amigo que acha que você deveria bancar a diferença da viagem. Não para o parente que aparece só quando precisa. Não para o convite que exige presença, dinheiro e uma versão antiga de você. Cada não protege, mas cada não também afasta. E você aprende que liberdade financeira não significa ser entendido. Às vezes significa justamente o contrário. Você tem mais opções, mas menos pessoas capazes de compreender suas decisões. O patrimônio passa de 5 milhões de reais, depois 8 milhões de reais. Talvez um dia encoste nos 10 milhões de reais. E o mais curioso é que os números grandes emocionam menos do que os pequenos. 1.000 reais te fez respirar. 10 mil reais te deu paz. 100 mil reais te mostrou a estrada. 1 milhão de reais te deu clareza. Mas 10 milhões de reais? 10 milhões de reais dão alcance. Você pode mudar de cidade, ajudar alguém sem se destruir, recusar trabalhos, comprar tempo, proteger filhos, escolher onde estar, escolher quem entra, escolher quem fica do lado de fora. Mas alcance também isola, porque quanto mais longe você vai, menos gente conhece o caminho. A regra acima de certo ponto é essa. Dinheiro deixa de medir riqueza. Começa a medir distância. E distância, quando ninguém consegue atravessar com você, tem outro nome. Solidão. Não uma solidão triste, teatral, de filme. Uma solidão prática. A solidão de não conseguir explicar por que você recusou algo que poderia pagar. A solidão de ser julgado por proteger o que ninguém viu você construir. A solidão de sentar em um almoço de família e perceber que ama aquelas pessoas, mas já não vive no mesmo mundo financeiro que elas. E então, em algum lugar da cidade, agora, exatamente agora, um jovem de 22 anos está deitado em uma cama barata, olhando para o celular no escuro. O quarto é pequeno,
A parede tem umidade. O ventilador faz barulho. O aluguel vence em poucos dias. Ele abre o aplicativo do banco pela terceira vez em 10 minutos. O saldo continua igual. R$ 37,28. Ele fecha. Abre de novo. Como se o número pudesse mudar por pena. Não muda. Ele ainda não sabe o que é patrimônio. Não entende CDI. Não sabe montar carteira. Não sabe calcular liberdade. Não sabe que um dia R$ 1.000 podem parecer silêncio. R$ 10.000 podem parecer proteção. R$ 100.000 podem parecer futuro e R$ 1 milhão pode parecer só o começo. Ele só sabe que está cansado, que amanhã trabalha cedo, que o dinheiro que vai cair já está comprometido, que a vida parece uma fila de boletos andando mais rápido que ele. Mas talvez em algum momento ele tome uma decisão pequena. Guardar R$ 50, depois mais R$ 100, depois dizer não para algo, depois aprender uma palavra nova, depois entender que dinheiro não é só consumo. É direção. E se ele continuar, uma escolha por vez, uma recusa por vez, uma madrugada por vez, talvez descubra a verdade que ninguém conta no começo. Você não enriquece apenas acumulando dinheiro. Você enriquece trocando diversão. E cada versão sua cobra um preço. A pergunta é, quando esse preço chegar, você vai chamar isso de sacrifício? Ou de liberdade?